Aí, quando você falou, eu sempre lembrei muito desse livro. Inclusive, uma vez eu até recomendei para Joyce. Ele é muito bom também. Inclusive, ele dá um adeus aqui, né, no livro, né? Já dizendo mesmo que ele já estava próximo da morte, né? Pelo menos no final, o último ponto da lição é sobre morte. Isso. E aí ele fala isso. Acho que foi até nesse ponto. Aqui, eu coloquei, ó. A W. Tozer, porque você falou o negócio da morte, eu lembrei. Que acho que ele escreveu esse livro em 2009 e ele morreu em 2012. Poxa. Morreu em 2012. Ele tem umas frases aqui, viu, Yara, que ele diz assim, ó, sobre a morte. Estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas vive uma vida cristã problemática, porque mimam a si mesmas espiritualmente. Devemos evitar o grande mal de pregar uma paz ilusória para nós mesmos. Aliás, o A.W. Tozer fala sobre isso em um dos pontos desse livreto que você falou. Né? Sobre a gente falar sobre uma paz. Aliás, acho que foi até que eu conversei com vocês na primeira aula. Sim. Né? Sobre quando orar era errado, ele toma, ele pega esses tópicos, né, muito importantes para a gente refletir, né, na nossa vida cristã e tudo. Muito, eu falei, ele é bem confronta. Bom, dizem que se as escrituras não confrontam a gente é porque tem uma coisa errada. Gustavo, o Ale está esperando você liberar ele aí. Desculpa, Bia. Não, só porque tem um lá falando, estou aqui esperando. É que ele não está fazendo barulhinho para eu poder admitir. Admitir todos. Nossa, tem um monte de gente. O Daniel também vai entrar. Pronto. Uau, olha só. Olha quanta gente. Tinha muita gente lá só na espera. Elsa, eu não te dei um oi, eles não me deixaram. Tudo bem, Dia? Saudade. Muita. Bom te ver aqui. Não dá para a gente tomar cafezinho agora, né? Não, amiga, vamos deixar passar mais um pouquinho e a gente vai. Isso. Eu queria saber por que ele não está fazendo barulhinho. Ele devia fazer o barulho, né? Não, ele não faz barulho. O meu não faz também. Não? Não. Estranho. A Cíntia entrou também. Oi, entrei. Me permitiram entrar finalmente. Finalmente. Eu também tô, Gabriel, tô no mesmo lugar que você, viu? Só os dois viajaram e não nos convidaram, né, Cíntia? Mas, e eu não fiquei aqui, olha que absurdo, Bia. Que absurdo. Que absurdo isso, Cíntia. Eu tenho entrado sempre separado, porque antes a gente assistia no sofá, e os dois saíam com dor nas costas, sabe? Porque eu sei. Cada um entra no seu computador, nessa mesinha, melhor, viu? O Moreira também sempre gostava de assistir no sofá. Vou iniciar a nossa reunião. A reunião não é uma reunião longa, ok? É uma reunião curta. Né? Lógico, nós não vamos falar sobre todos os capítulos. Eu vou falar sobre alguns. E para orientar também como vocês ministrarem aí para os seus PGs. Né? Porque cada lição, se a gente fosse tratar cada uma individualmente profundo, tendo um pequeno grupo, nós ficaríamos, acho que, ad eterno estudando cada lição, né? Porque tem lições que são... tem pontos que ele escreve pouco, mas são profundos. Daria para a gente ficar bastante tempo conversando a respeito deles. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é nós vamos olhar para 3 lições. Uma delas está mais completa, da maneira como seria o ideal da gente fazer no pequeno grupo. E as outras 2 é um alerta, porque as outras 2 podem fazer a gente se perder um pouco naquilo que o próprio John Stott quer tratar. Tá bom? Eu vou fazer uma oração. Entregar esse momento nas mãos de Deus.
Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esse tempo que teremos aqui. Um tempo, ó Pai, de conversar a respeito da Tua igreja, ó Deus, da Tua graça sobre as nossas vidas, da responsabilidade, ó Pai, que também o Senhor nos colocou. Ó Deus, que é cuidar de outras pessoas. É o intuito, ó Pai, tanto das nossas vidas e dessa nossa responsabilidade, é fazer com que todos, ó Pai, possam se assemelhar a Ti. Amém. Deus, nos ajude neste momento, Pai, nos dê sabedoria, direção. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O André, Boa qual noite. que é o André que está aqui? André, abre um pouquinho a tua câmera para eu saber qual é o André, que a gente tem muito André. Não, eu não sei qual que é o André que está ali. Alô, alô. Ah, o André. Não, boa noite. Antônio Carlos André. Antônio Carlos André. André. Agora já sei quem que é. A Priscila está aí. Já, bro. Tô andando aqui. Eu vou primeiramente colocar uma música para todos nós ouvirmos. É uma música, ela tem 5 minutos. Ela é cantada em inglês, mas tem legenda. Tá? E essa música ela tem a ver com o que é ser discípulo, que é obedecer a Deus. É seguir os mandamentos de Deus. É se esmerar o máximo que podemos a cada dia, porque a cada dia nós nos tornamos novos em Cristo Jesus, e Ele nos dá força para cada dia mais a gente vencer o mal, vencer o pecado e dizer não para tudo aquilo que desagrada a Deus. E essa música tem a ver com isso. Ela foi escrita por Keith Green, ele que canta, ele já faleceu. E depois, se vocês quiserem procurar, tem eu posso até compartilhar depois com vocês um vídeo que conta a história desse cantor. Ele começou a vida na área da música desde pequenininho, porque a família tocava, e com 8 anos ele já escrevia música, já tinha 40 músicas já escritas, né? E ele foi se converter muito tempo depois, né? Muito tempo, lá por 8 anos, né? Com 20 anos, mais ou menos, ele se converteu. Ele se envolveu com drogas antes e tudo, e depois ele começou a escrever algumas músicas para glorificar e honrar o nosso Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, para a gente não ter aquele retorno da música, né, e começar a fazer microfonia. Deixa eu ver aqui, onde que está? Tá aqui. This next song is, well, it's definitely a song. It's interesting. You know, a lot of Christians feel like if they give their once a week to the Lord, they're doing real well, especially if they go every week. It's kind of like visiting a friend in jail, you know, like once a week. On Sundays, you know, visiting hours. Hi, Lord. How are you doing, Lord? Are they treating you okay in here? Is the food all right, Lord? We're working on getting you out soon. You know, and then I'll never forget the first. I'll never forget the first time I wrote out my first tithe check. It was kind of like. And Satan came and told me, you still got 90% left. Yeah, 90% for me. Lord goes, for who? Oh, hi, Lord. Well, that's kind of a joint account. Tell you what, I won't make any heavenly decisions. You don't spend any of my money.
But you see, I was sitting around one day. I had this melody, and I just taught a Bible study on. Remember Saul, king in the Old Testament? God told him to do something, and he did half of it. Patted himself on the back and gave the other half to the Lord as a sacrifice. The Lord said, I don't want your sacrifice. I want your obedience. To obey is better than sacrifice. I don't need your money. I want your life. And I hear you say that I'm coming back soon. But you act like I'll never return. Well, you speak of grace and my love so sweet. How you thrive on milk, but reject my meat. And I can't help weeping at how it will be if you keep on ignoring my word. Well, you pray to prosper and succeed, but your flesh is something I just can't feed. To obey is better than sacrifice. I want more than Sundays and Wednesday nights. 'Cause if you can't come to me every day, then don't bother coming at all. La, 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 la. To obey is better than sacrifice. I want hearts of fire, not your prayers of ice. And I'm coming quickly to give back to you according to what you have done. According to what you have done. According to what you have done. Uma letra profunda dessa música sim. E tem tudo a ver com aquilo que a gente nós vamos trabalhar com os nossos pequenos grupos no decorrer deste ano, a respeito de discipulado, ter maturidade na nossa vida cristã. É muito comum a gente caminhar na igreja ou conversar com pessoas que são cristãs ou com pessoas do nosso pequeno grupo que falam a respeito de Deus, mas existem alguns pontos na sua vida que precisam ser amadurecidas na vida cristã. Isso eu falo de vocês e de mim também.
Nenhum de nós estamos imunes na nossa vida cristã. E precisamos ter este ponto principal na vida cristã, que é obedecer a Deus. Isso tem a ver com um texto que eu já falei muito para vocês, que é de Isaías 26:3. Um dia vocês vão falar assim, pastor, pode parar de falar nesse versículo, que a gente já conhece ele de cor já. Mas é um texto que fala a respeito de paz, a perfeita paz, e é um texto também que fala sobre graça e paz, Natal, Fabiana também. Fala de paz e fala sobre confiar em Deus. Mas existe uma parte central nesse texto, entre paz e confiar, é viver de uma maneira fidedigna a Deus. Ter os nossos propósitos firmes em Deus. E é com isso que nós vamos trabalhar, né, com este livro. É um livro que fala a respeito do discipulado, mas não significa que nós vamos fazer discipulado nos nossos pequenos grupos. Isso não se faz num grupo grande. Isso a gente faz num grupo menor, onde a gente pode conversar e entrar de uma maneira muito mais profunda na vida das pessoas. O que nós vamos fazer é despertar no coração dessas pessoas uma vontade de querer cada vez mais ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Se no futuro essas pessoas quiserem ser discipuladas, isso aí vamos dar trabalho para Joyce, que cuida de discipulado na nossa igreja. E isso também vai dar trabalho para vocês, líderes. Não? Que vocês também vão, em algum momento, ter que destinar algum tempo, né, seu para cuidar daqueles que são seus, que Jesus deu para você cuidar. Não tem como a gente fugir disso. São pessoas que Deus colocou para nós cuidarmos. E este livro é um livro que o John Stott escreveu no final da vida dele. Pelo que eu entendi na leitura do livro, foi o último livro que ele escreveu. E ele falou a respeito do discipulado. E o último ponto, nós não vamos tratar do último ponto, mas ele trata a respeito da morte. Algo que é muito real hoje na nossa vida. Com tantas pessoas próximas a nós, ou próximas de algumas pessoas que também são muito próximas a nós, né, e que estão falecendo devido a essa pandemia. E este livreto, ele nos ajudará como cuidar, né, e tratar com as pessoas que são de Cristo neste momento. É um livro que você consegue ler em um dia. Eu não consigo ler em um dia. Eu até conseguiria ler em algumas horas o livro, mas eu leria e pronto, né? Daria aquela leitura, entenderia o que está escrito, mas eu gosto de ler, voltar e leio de novo, anoto, faço alguma anotação no texto, e acabei levando um pouquinho mais do que um dia, né, para a leitura do texto, né, até mesmo porque eu precisava preparar algo para hoje, né, e também poder compreender o texto deste livro. É interessante porque ele fala a respeito do discipulado e a palavra radical, discipulado radical. E ele trata da seguinte maneira essas duas palavras. O discipulado é relacionamento entre o aluno e o mestre. E radical, ele coloca que é uma palavra que vem do latim que expressa raiz.
né, tem um significado de raiz, algo que traz firmeza, né? É algo que, por ser tão profundo, você vai em frente e enfrenta as situações que você precisa enfrentar, porque aquilo que você acredita está enfincado, né? Está enraizado, né? A raiz de uma árvore, aquelas raízes profundas, né? Que muitas vezes a árvore cai, mas a raiz ela fica, né? E depois brota de novo, né? E volta a crescer. Ela não morre. Então, um discipulado radical é um discípulo que tem um relacionamento com Cristo, só que com uma qualidade que é profunda, né? Não é qualquer discípulo. Não é simplesmente você ensinar a respeito das Escrituras e pronto. Não. É alguém que busca viver de uma maneira profunda diante de Deus, que obedece a Deus. Ele ainda trabalha em todo o livro, né, que o intuito maior, né, é você se assemelhar a Cristo. É você se tornar parecido com Cristo. É você se tornar igual a Ele. É interessante porque ele trabalha da seguinte maneira, e essa parte que eu estou falando só está no prefácio. Isso tem 1,5 páginas, né? E ele fala o seguinte, né? Que nas Escrituras se falam apenas 3 vezes a respeito do cristão ser, a palavra cristão, né? Ser cristão, né? Daqueles que seguem a Cristo serem cristãos, só 3 vezes. Mas ele trabalha muito mais nas Escrituras a respeito de você ser discípulo de Cristo, né? Então ele diz, até ele defende aqui, né, que seria muito melhor a gente trabalhar com a ideia de discípulo de Cristo do que com a palavra cristão, né? De você ser um seguidor, de você ter um relacionamento, né? Um relacionamento que baseado naquilo que nós temos estudado na nossa igreja, em 1 de Pedro, capítulo 1, que quando nós somos de Cristo, não deixamos de ser dele. Não é porque Pedro negou a Cristo que ele deixou de ser de Cristo. Aliás, tem um capítulo que trata sobre a 1 de Pedro, capítulo 2. Tem um capítulo aqui nesse livro. Não lembro agora qual que é, né? Mas tem um que ele vai dissertar sobre o capítulo 2 de 1 de Pedro, que a gente vai caminhar junto com aquilo que está sendo pregado na nossa igreja. A gente não deixa também de estar alinhado com aquilo que a nossa igreja ela está pregando aos domingos. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Enquanto eu estiver falando aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Tá? Uma das coisas que eu gostaria de orientar vocês, eu sei que vocês sabem disso, mas eu gostaria de falar leiam este livro em oração diante de Deus. Com certeza, cada lição deste livro a gente poderia ficar talvez 1 mês dissertando sobre ele no nosso pequeno grupo. Isso estou falando de pequeno grupo que fosse semanal. Mas a minha sugestão para vocês é que vocês procurem, a não ser que por motivos maiores não consigam em um encontro, dissertar a respeito de cada capítulo. Então a minha sugestão é: estejam em oração, sensíveis ao Espírito Santo, né? Escolham, né, orientados pelo Espírito Santo, 3 assuntos daquilo que está sendo tratado no livro, né, naquele capítulo, e discorram sobre ele, né, no encontro do pequeno grupo. E por que isso? Porque
As pessoas que frequentam o nosso pequeno grupo talvez leiam ou leiam rapidamente, talvez não leiam, não? E se você for tratar sobre tudo aquilo que tem num capítulo, a pessoa vai ficar perdida. Não? Então procurem, nessa escolha de 3 pontos, chegar até uma conclusão onde a pessoa ela vai olhar para aquilo que foi tratado. Né? Tenham perguntas sempre no final a respeito do que foi estudado, foi compartilhado e foi dissertado no encontro, né? Para que aquilo aprofunde na vida dela, que ela possa responder, né? Que ela possa assimilar aquilo que foi dito e falar assim, olha, agora eu preciso mudar. Agora eu preciso ter um compromisso com Cristo. Agora eu preciso ler as Escrituras todos os dias. Relacionamento é isso. Não tem como a gente ter um relacionamento sem conversar com a pessoa. Né? Se um casal ele casou, né, começou a viver junto e eles não conversam, eles não vão ter comunhão, eles não vão ter um relacionamento, né, entre marido e a esposa. Então precisa ter esse relacionamento diário, precisa conversar diariamente com Cristo, precisa experimentar a cada dia o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Ele precisa disso. Não tem como uma pessoa, um cristão, ter uma vida radical, né, enraizada em Cristo, nesse relacionamento do Cristo, e o Espírito Santo não está trabalhando na vida dela, porque ela, pela própria força dela, ela não vai chegar em lugar nenhum. Não? Ok? Vamos lá. Os pontos. Está todo mundo conseguindo enxergar? Deixa eu ver aqui. Sim, beleza. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, alguém tiver com o celular, me fala que aí eu dou um zoom, tá bom? Tá ok. Os 8 pontos que vão ser tratados aqui é o inconformismo, até talvez um dos primeiros assuntos que são trabalhados no discipulado, né, que é baseado em Romanos capítulo 12, né, não vos conformeis com este mundo. O segundo, que é uma consequência de você não se conformar, de você buscar o que? Uma semelhança com Cristo. Depois vai tratar a respeito da maturidade na vida cristã. E depois vem 2 pontos que são os únicos que têm um desenho, porque eu preciso chamar a atenção de vocês. Porque são pontos que podem fazer com que o pequeno grupo perca um pouco o foco correto. E nós vamos falar daqui a pouco a respeito deles. Porque um fala sobre nós, como cristãos, cuidar bem da natureza, né? Não é fazer parte do Greenpeace, né? Mas é cuidar, né, da nossa natureza, né, daquilo que Deus nos colocou como responsáveis. Eu tomei um belo de um tapa na cara aqui, né? Tem algumas coisas que eu não faço, que eu deveria fazer para poder preservar mais a natureza, né, a criação de Deus. E a simplicidade, que é o outro ponto, é um ponto que vai falar sobre ter uma vida simples. Esses 2 pontos, eles podem, né, cuidado com a criação e simplicidade, eles fugirem um pouco do foco principal. Né? Um é você ser um bom mordomo e o outro é você ter Deus como centro da tua vida, né? E não focar naquilo que você pode ter, né? Na complexidade, tudo que você pode ter ao longo do teu percurso na vida. Vai falar também sobre equilíbrio na nossa vida. Esse ponto é bem interessante. Pode ser que alguns capítulos, talvez você como líder, né, como pastor no seu pequeno grupo, fale assim, não, isso aqui acho que eu vou passar 2 encontros.
tratando, né? E talvez esse seja até um deles. O outro vai falar a respeito de dependência de Deus, e a morte, que é o último ponto. Como que nós devemos olhar para a morte? Eu vou mostrar aqui um pouco de como vocês podem fazer, né? Vocês podem anotar se vocês quiserem, vou mandar depois esse material para vocês, mas eu não gostaria que vocês copiassem para vocês fazerem dessa forma no seu pequeno grupo. Porque o seu pequeno grupo, né, pode ser que você precise tratar de outros pontos que são conversados e apresentados por John Stott em cada capítulo. Ok? Então vamos lá. Eu peguei aqui algumas frases que o John Stott ele coloca, né? E uma delas é a respeito do inconformismo, é que não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele, né? Então ele fala a respeito de dois pontos que ao longo da história da vida cristã foi muito debatido, né? Isso ocorreu em praticamente quase todos os séculos, né, na vida cristã. Por isso que existem mosteiros, né? Então você vai para um lugar, você foge da onde você está e vai para um lugar onde você entende como santo. Ali você vai buscar a Cristo verdadeiramente, né? Nós cristãos, nós temos os nossos acampamentos, né, onde nós fugimos, né, principalmente no carnaval, a gente foge, né, e vai para um lugar para poder buscar a Cristo ali, né? Então ali eu busco a Cristo, ali eu busco viver a Cristo, mas quando eu volto para o mundo, né, eu não sacrifico a minha maneira de ser no mundo e eu passo a me conformar também com ele, né? Ou então você volta cheio, né, da palavra, com vontade de viver a palavra, mas quando começa a viver no dia a dia, com as batalhas do dia a dia, você coloca Deus de lado. Isso daqui, por mais que tenha sido tão debatido e por mais que a gente já tenha conversado muito a respeito disso ao longo do nosso tempo na vida cristã, é algo que é muito real na vida de um discípulo de Cristo. Isso não vem de hoje, isso já tem milênios. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, Deus falou para eles não se assemelharem, né? Não trazerem o Egito para eles e não se assemelharem com aqueles povos que eles iriam passar a viver, né? Com os cananeus, né? Que adoravam outros deuses. Então, eles não deveriam trazer tudo aquilo que eles aprenderam ao longo de 400 e poucos anos com os egípcios. Eles deveriam se esvaziar de tudo aquilo e, ao entrar na Terra Prometida, eles também não podiam se contaminar com aqueles povos e nem se juntar a eles. É interessante que tem um capítulo de Ezequiel, eu não lembro se é esse capítulo que está aqui colocado, Ezequiel capítulo 11, em que Deus ele resume muito bem a respeito do povo dele. O povo dele já tinha entrado na Terra Prometida, se passaram décadas, né, depois, eles passaram a não viver mais glorificando a Deus e eles iam ser repreendidos, iam ser disciplinados por Deus. E Deus, em um dos seus sermões através do profeta Ezequiel, ele diz assim: vocês nunca tiraram o Egito de vocês. Ou seja, o que Deus está apresentando aqui? Né? O que Deus está falando? É que nós, seres humanos, né? Nós, criaturas de Deus, né? Nós trazemos conosco
aquilo que aprendemos ao longo da nossa história. E é uma luta para nós, né, se desfazer daquilo que nós aprendemos. Aprendemos a gostar, aprendemos a amar aquilo, aprendemos a respeitar, né? E para nós largarmos isso, tem que existir dentro de nós uma vontade, né? Uma determinação em se assemelhar a Cristo, em apagar aquilo, né? E preencher aquilo com o que Cristo anuncia na sua palavra. Deus ordena também no Novo Testamento que nós não devemos nos assemelhar ao mundo. Em Romanos capítulo 12, que é um versículo clássico a respeito disso, que diz que nós não devemos nos conformar, né, com este mundo, com este século, não se assemelhar a ele. É uma luta que existe. E precisamos tratar ela, né, enfrentar ela cada dia. E com isso existe essa grande luta dentro de nós, né, que é um misto de autoafirmação e autonegação. Né? Aliás, nesse capítulo, eu tomei um puxão de orelha, talvez não tão, assim, tão forte. Né? Eu tentei lembrar se alguma vez eu falei algo errado a respeito disso, mas existe um texto em que Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu lembro que em alguns momentos eu dizia a respeito de nós amar, nós precisamos aprender a nos amar, mas só podemos nos amar quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E temos Deus como centro da nossa vida, e amar a Deus sobre todas as coisas significa nos aceitar como nós somos, da maneira como nós somos. Cada pessoa tem as suas particularidades. E uma das coisas que o John Stott diz aqui, e olha, vocês vão ver como que eu tomei esse puxão de orelha. Infelizmente, uma parte desse ensinamento, ele está falando a respeito do amar a Deus sobre todas as coisas, desse ensinamento tem permeado a igreja. E há cristãos recomendando que devemos não somente amar a Deus e ao próximo, mas também a nós mesmos. No entanto, isso é um erro por 3 razões. Em primeiro lugar, Jesus falou do primeiro e grande mandamento, e do segundo, mas não mencionou um terceiro. Em segundo lugar, amor próprio é um dos sinais dos últimos tempos. Em terceiro lugar, o significado do amor ágape é o sacrifício próprio em benefício de outros. Sacrificar-se a serviço de si mesmo é nitidamente um contrassenso. Então, qual deve ser a atitude para conosco? E aí tem essa frase que eu coloquei, um misto de autoafirmação e autonegação. Afirmar tudo em nós que nos vem, afirmar tudo em nós que vem da nossa criação e redenção, e negar tudo que pode ser ligado à queda. Só existem 2 mandamentos, os 2 maiores mandamentos. Um deles é amar a Deus e o outro é amar ao próximo. Não existe um terceiro, que seria de amar a nós mesmos. Não existe isso. E esse é um dos pontos que precisamos ter em mente, né, quando levarmos isto para o nosso pequeno grupo, desta luta. Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer falar?
Deixa eu ver. Tá ouvindo agora? Nada. Tô ouvindo nada. Ué? Não. Tava escrito join com onde você pôs ok? Acho que é o... Deixa eu ver aqui. Se eu... Não é possível. Ah, não. O Andrés, depois você precisa pôr no... É a Del que tá falando. Del Dourado. Então tá, depois Desliga só colocar então no mute. Fazendo um favor. Desliga ela, hein? Eu tentei aqui, mas não apareceu. Ativar mudo aqui. Não, tá, Del, já coloquei já. Ela fechou. Ah, tá. Ok, já fechei já. Eu não gosto, assim, a parte bem interessante para a gente trazer isso, né, no nosso pequeno grupo é a gente colocando isso de uma maneira verdadeira que nós enfrentamos a cada dia, e você enfrentamos isso. Eu já vou para a igreja, estou com 49 anos. Né, eu nasci praticamente indo para a igreja. E nós ouvimos muito isso, e nós muitas vezes nos acostumamos, né, com isso. Ouvimos, e tem algo que eu tenho falado muito nos pequenos grupos ultimamente, é que nós deixamos para ser santo mesmo, e não aceitar essas coisas do mundo, encaramos isso como algo muito difícil nos dias de hoje, e colocamos, não, só quando eu estiver lá no céu, né, lá eu vou ser santo. Né, lá vai ser, é lógico que vai ser muito mais fácil. Mas precisamos encarar isso de frente. Né? E muitas vezes precisamos, no nosso pequeno grupo, perguntar como é que as pessoas estão, como é que você está na tua vida? Como é que você tem enfrentado essas diversidades? E não se conformar com a maneira como o mundo vive, né? Com a maneira como o mundo fala. E aí vem algumas perguntas que eu coloquei aqui apenas como sugestões. Tá? Eu tenho afinidade com o pecado? É quase certeza que se você perguntar para alguém no seu pequeno grupo, e se eu perguntar para você, né, nós vamos dizer não, eu não tenho afinidade com o pecado. Mas aí quando vai ver, às vezes uma mentirinha ali, outra aqui, tá, não tem problema nenhum, vou omitir algumas coisas. Mas qual que é o problema, né, de eu fazer isso? Né? Ou falar algumas palavras torpes, né? A palavra torpe, que é colocado, se eu não me engano, acho que é em Efésios, né, que fala sobre não falar a palavra torpe. Não é só palavrão aqui, é você também denegrir a imagem de pessoas, né, de você falar mal a respeito de pessoas, de você não trazer palavras que vão palavras que sejam palavras boas, né, na vida da pessoa. Né, palavras que possam fortalecer a vida da outra em vez de denegrir a vida da pessoa. Nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, acho que é o único capítulo que tem perguntas no final. Então você também pode utilizar de algumas perguntas que o John Stott coloca ali. Né? Uma outra pergunta que podemos colocar: como é que eu sou no trabalho? As pessoas sabem que sou cristão? É por causa da minha conduta ou apenas porque diz que vou à igreja? Tem uma grande diferença, né? Às vezes a gente diz que vai para a igreja, mas não tem um comportamento de cristão dentro da empresa, dentro do lugar onde eu estou. E uma outra, né, eu lembro do rei Davi, e eu vou depois colocar mais um texto aqui que eu não lembrei a referência dele, em que diz o rei Davi, ele coloca em alguns momentos que ele odeia estar, né, com aqueles que não buscam a presença de Deus, com os ímpios. Eu não tenho prazer de estar com estes.
né, de me assemelhar a eles, de adorar os deuses deles, de estar em locais onde são a satisfação destas pessoas. Nesse versículo que eu coloquei, Salmo 16, 3, é um salmo que vai falar a respeito de pessoas que o rei Davi diz que são heróis com ele, né? São aqueles que são os verdadeiros heróis, são aqueles que buscam viver fielmente diante de Deus, mas ele também vai colocar no finalzinho desse versículo que o prazer dele é estar com pessoas que vivem desta maneira. Em outras palavras, é dizer com quem que eu ando, com quem que eu busco caminhar, né, sair, né, quando termino o meu tempo no trabalho. Recentemente, eu ouvi, né, uma história de uma pessoa que até tinha conversado com ela e ela falava para mim que buscava a Deus e tudo mais, mas era uma pessoa que dizia que buscava a Deus, mas ela buscava estar com pessoas que não eram de Deus, né, na maior parte do tempo dela. O prazer dela era estar com pessoas do mundo. E não se conformar com o mundo não significa sair do mundo, mas significa ser diferente enquanto estamos vivendo neste mundo. Pessoas em que quando alguém olhar para você, fala assim, essa pessoa tem algo diferente. O que ela tem de diferença? Então, esse é o que o John Stott trata nessa primeira lição. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Cuidado com a criação. Esse ponto, o John Stott vai apresentar todo o pacto de Lausanne, se não me engano. É um pacto a respeito de como que devemos nos comportar, né, com aquilo que Deus criou. Procure no pequeno grupo não adentrar neste pacto, porque senão vocês vão ficar falando a respeito desse pacto e não vão entrar naqueles pontos principais que o John Stott coloca a respeito de como que nós devemos nos comportar. Então aqui eu procurei trazer alguns exemplos de como que a gente pode tratar desse assunto. E ele diz assim, as afirmações de que o Senhor, olha só que interessante isso, eu nunca tinha pensado dessa maneira aqui, né? Ele diz assim, as afirmações de que ao Senhor pertence a terra e a terra deu-a aos filhos dos homens, se complementam. Ao Senhor pertence a terra e Deus deu a terra, né, para que nós cultivássemos, nós cuidássemos, nós fôssemos mordomos dela. Então nós temos a responsabilidade de cuidar bem da criação de Deus. E como que deve ser esse relacionamento, né, com a natureza? Devemos evitar a deificação da natureza, evitar a exploração exaustiva da natureza. O que significa isso? As queimadas que tem lá no norte do nosso país, né, e destruindo a terra, destruindo a natureza e apenas buscando em contrapartida do dinheiro, né, a plantação ou os animais, que acho que nem serve para plantar depois que queima lá, né, mas é mais para a criação de animais, né, do gado. Então essa é uma exploração exaustiva da natureza. E cooperar com Deus, que é o cultivo, cuidado dos animais. Né? Essa é a maneira como nós podemos nos relacionar com a natureza.
Deus deseja que nosso trabalho seja uma expressão de adoração e que o cuidado com a criação reflita o amor pelo Criador. Que frase, não? Profunda. E isso que nós precisamos trazer no nosso pequeno grupo quando a gente for conversar a respeito deste ponto. Tá? Se o pessoal quiser conversar a respeito das outras coisas que são tratadas nesse capítulo, façam isso em outras oportunidades. Não? Mas no pequeno grupo procurem focar naquilo que é o meu papel como cristão em relação à criação de Deus. Não? Como você encara esta responsabilidade dada por Deus? Essa pode ser talvez uma pergunta, né, no seu pequeno grupo. Na rua, você joga o lixo onde? Me lembro que uma vez eu estava falando sobre algum assunto a respeito disso num pequeno grupo, e eu me lembro que uma pessoa falou assim: pastor, depois de que eu entendi isso, eu parei de jogar lixo na rua. Né? E a pessoa ainda colocou até de jogar o chiclete na rua. Lixo reciclável. Interessante, né? Entrar nesse ponto. Né? Eu coloquei assim que eu preciso melhorar. E coloquei com letras maiúsculas, falando de uma maneira bem firme para mim mesmo. Eu não faço muito essas divisões, né, do lixo no lixo para reciclar lixo. Mas é algo que a gente precisa fazer, né, para cuidar da criação de Deus. Okay? Então a gente vai entrar muito em coisas assim que é do nosso dia a dia, tratando sobre discipulado. A outra, vixe, cadê aqui? Tá aqui. Deixa eu fechar isso. Alguém quer falar alguma coisa? A gente já está chegando aqui no final. Hoje o pessoal está quietinho. Essa é a parte da simplicidade. Porque, assim, todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual o estilo de vida correto? Coloquei aqui alguns desenhos que nos levam a pensar a respeito de algumas coisas. Que você pode levar isso para o seu pequeno grupo pensar. Mas o ponto principal aqui a respeito de ter uma vida simples diante de Deus não é a respeito de se você tem muito, né, muitas propriedades, tem muita... dentro de casa você tem tudo aquilo que você precisa. Não? Não é a respeito disso, mas é a respeito de como que está a sua vida com Deus. E eu coloquei aqui algo para pensar. Isso aqui não tem no livro. Que é sobre Israel. Israel pediram a Deus para que tivessem rei. Deus deu riqueza, muitas vezes, para muitos reis em Israel. Tiveram tudo. Né? Alguns reis se tornaram os mais ricos da época, né, como o rei Salomão. Ninguém teve tanta riqueza como o rei Salomão. Poder, Deus deu para eles. Sabedoria, para poder tomar decisões no seu dia a dia, né, baseado nas escrituras, baseado nas leis de Deus. Mas, quando a gente entra no último ponto, eles tiveram Deus em muitos momentos da sua vida. E Deus, ele diz assim lá em Jeremias capítulo 5, versículo 7. Como, vendo isto, te perdoaria? Deus está tratando com o povo dele, porque o povo dele havia abandonado ele. E Deus diz assim, ó, teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Ou seja, adoravam outros deuses. Depois de eu os ter fartado, ou seja, depois de eu ter dado tudo a eles. E sabe o que significa aqui? Eles pegaram essa riqueza que Deus deu e olha só o que Deus fala aqui. E adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Ou seja, usaram o dinheiro
toda aquela riqueza que Deus deu para eles, para adorar, cultuar, né, e se vender a outros deuses, a outros povos. E esse é o ponto principal aqui a respeito da simplicidade, né, da nossa vida com Deus. É como é que está a minha vida? Né? Como é que eu usufruo de tudo aquilo que Deus me deu? Se o meu coração estiver em tudo aquilo que eu conquistei, está tudo errado. Mas se tudo aquilo que eu conquistei, eu entendo que tudo isso foi dado por Deus para mim, para que eu me tornasse mordomo dessas coisas, né, e glorificasse a Deus e honrasse a Deus, e usasse isso para que o nome de Deus fosse glorificado, essa é a maneira certa, né, da gente tratar a respeito desse assunto sobre simplicidade. E aí se segue o livro, falando a respeito de equilíbrio, dependência e morte. A minha sugestão é: leiam o livro 2, 3 vezes, leiam todas as referências bíblicas que estão no livro, orem diante de Deus e entreguem, né? Porque o assunto que nós vamos tratar com esse livro é um assunto que vai falar conosco, a gente reconhecer como é que está a nossa vida, e também vai falar na vida das pessoas que Deus colocou sobre nós, né, para cuidar, para pastorear, para conduzir essas pessoas a se assemelharem a Deus. É sobre isso que este livro trata, se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Desculpa se acabei falando muito, não era o meu intuito também. Mas eu posso falar para vocês que serão 8 encontros no seu pequeno grupo. Ou 9, né? Porque o primeiro ponto, que é uma página e meia, que é o prefácio, você pode usar ele como um ponto, né? Será assim, de um impacto enorme na sua vida e na vida, né, do seu pequeno grupo. Okay? Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Oi, pastor. Yara, eu achei que foi ótima assim, a sua exposição sobre o livro, a sua visão. Acho que ficou bem claro o objetivo das discussões em relação a essa questão. Eu entendo assim, a gente tem que submeter radicalmente, entre aspas, a autoridade de Cristo, assim que eu entendo, né? E ele vai colocando esses temas, que são esses 8 temas, mais o prefácio. Em relação, é uma dúvida assim, em relação à participação de outros, para que seria interessante que todos comprassem o livro, fizessem esse mesmo exercício que o senhor está sugerindo para a gente fazer, para que as discussões sejam mais ricas, ou até a gente convidar algumas pessoas que tenham interesse em falar, para não ficar uma coisa muito só expositiva de alguns líderes. Não sei se Sim. A minha pergunta é meio estúpida, desculpa, mas... Não. Ela é ótima, né, é pertinente. O ideal é que todos tenham o livro. Isso seria o ideal. Né, e que todos também lessem. Aliás, antes de vocês, talvez no prefácio, vocês buscarem, né, diante de Deus, de alguma maneira, porque discipulado é compromisso. Né? Eu tenho um grupo de discipulado com homens, né? E os homens, quando eles vieram conversar comigo, eu conversei com eles a respeito deles se compromissarem em estudar. Né? Então, nesse prefácio, um assunto que é tratado no prefácio, nós podemos levantar esse desafio com aqueles que estão no grupo, de assumirem um compromisso de estudar a lição. Mesmo que você dê o prefácio, pule um encontro para no outro encontro então iniciar,
Porque aí dá o tempo também, falar assim, olha, eu não compreendo o livro, eu vou comprar o livro e vou ler. Né? Não tem um problema, não precisa começar já. Né? É importante que quando começar, comece com qualidade no seu pequeno grupo. Né? De você, na sua vida com Deus, de oração, de buscar a Deus. Né? Esse livro vai mexer com vocês. Né? Mesmo nesses assuntos que são corriqueiros do nosso dia a dia, natureza, simplicidade, vai mexer com vocês. Né? Vai mexer com a vida de vocês. É um livro curto, mas é um livro profundo. Né? Não tem como, né, a gente sair depois de uma leitura desse livro e sair do mesmo jeito. Né? Porque tudo que ele fala aqui remete à Bíblia. Tudo. Se você tem no seu costume de ler as Escrituras diariamente, então, quando você estiver estudando, o Espírito Santo vai falar com você e falar assim, olha, lembra daquilo que você leu? Tem tudo a ver com isso que você está lendo aqui. Tá? E olha só como é que você precisa agir. Olha como é que você pode falar no seu pequeno grupo. Tá? Procurem também uma coisa. Não fica apontando para as pessoas no seu pequeno grupo. Você precisa mudar nisso. Você vive desse... Não façam isso. Né? Faça isso no individual. E comece com perguntas, né? No individual. Mas o que você pode fazer é com que as pessoas elas concluam. Né? Busque isso no seu encontro. Faça perguntas para que elas possam concluir por elas mesmas. E elas falarem assim, uau, olha que verdade, essa verdade é minha agora. Né? Eu não sabia que Jesus Cristo tinha feito isso por mim. Eu não sabia que eu era... Um dos capítulos aqui, ele vai falar, quando ele vai tratar sobre 1 de Pedro, capítulo 2, é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos sacerdotes. Nós somos reis. E a pessoa fala assim, uau, eu não sabia disso, dessa profundidade. Agora eu sei. Né? E isso foi, às vezes, com uma pergunta, o Espírito Santo usa isso para que a pessoa ela fale assim, uau, eu não sabia disso. Então, procure usar perguntas. O que você acha a respeito disso? O que você pensa? Como é que é a tua vida a respeito disso? Às vezes você talvez possa, em alguns pontos, como eu já disse, talvez não seja um encontro só. Mas quando eu coloco aqui que é um encontro para cada capítulo, é buscando, né, que vocês não passem ad eterno estudando este livro. Né, porque senão as pessoas vão chegar no final e elas... Uau, e agora? Né? Como é que é? Né? Se você fizer um encontro para cada capítulo, as pessoas vão entender, né? Vocês vão trazer 3 pontos, vão fazer perguntas, elas vão entender aquilo, e talvez lá no final do estudo, você fala assim, vamos agora estudar de novo o capítulo 1? Né? E aprofunda a respeito daquele assunto. Né? Mas a pessoa já compreendeu o que é ser um discípulo radical. A pessoa precisa sair no final do estudo do livro inteiro, entender que ela precisa ter a vida dela enraizada em Cristo Jesus. Esse é o intuito, né? Ter a vida enraizada na palavra. Vão ter momentos no estudo, com alguns capítulos aqui, que você vai ter que perguntar para a pessoa, como é que está a tua leitura nas Escrituras? Ela vai responder. E talvez você precise, a partir de então, em cada encontro, fazer essa pergunta simples. Como é que você está na palavra de Deus? Né? Você leu hoje as Escrituras? Você se relacionou hoje com o Senhor? Mas hoje eu cantei alguns louvores. Não, não é isso. Né? Porque cantar louvores, espero que vocês me entendam aqui, muitas vezes pode ser só coisa emocional, que a música mexe com a gente. Né? Mas você leu a palavra de Deus? Você, nessa leitura, você
foi desafiado a viver de uma maneira melhor diante dele, do seu Criador? Você, nessa leitura hoje, você entende como é que você deve viver diante de Deus? É isso. Nós vamos precisar fazer essas perguntas. É perguntas para eles e perguntas para a gente. Né? Como é que está a tua vida diante de Deus? Ô, pastor, é exatamente isso. É exatamente isso. Está falando, eu falo por mim, mas você discorrendo aí a respeito do conteúdo do livro, propostas de questionamento e aí foi me jogando para um lado, jogando para o outro e balançando e aí a gente vê o quão distante está de viver mesmo o evangelho, entendeu? Viver o evangelho, a responsabilidade que a gente tem começa dentro de casa de refletir Jesus no trabalho, às vezes a gente desgastado, sem querer a gente começa a usar, não que eu tenha esse entendimento, mas a gente fala assim, a gente é povo eleito, povo escolhido. Se você não tomar cuidado, a gente começa na sociedade que a gente vive, a gente começa a agir como adolescente, lembrando muito dos nossos direitos e esquecendo um pouco dos nossos deveres, das nossas obrigações, do nosso papel como cidadão, principalmente que é o nosso objetivo como cristão. Se você é cristão, você vai ser um bom cidadão, vai ser um bom pai, bom marido. Se você está preocupado em ser um bom cristão, e quando você fala do discípulo radical e remete à raiz, a gente precisa voltar para as origens mesmo, né? Voltar para o nosso primeiro amor, voltar para Cristo e ver o quão distante, de repente, a gente está de espelhar a pessoa de Cristo, né? Então, eu acho que vai mexer primeiramente comigo, não estou nem pensando em ninguém do grupo, sinceramente. Eu lembrei muito que quem está precisando ouvir tudo isso sou eu, entendeu? Então, é jogo duro, mas com a graça de Deus chega lá. É isso mesmo, Edson. Eu confesso para vocês que depois que eu retornei das minhas férias, ou aliás, quando eu entrei nas minhas férias, eu confesso para vocês com vergonha. Eu fui deixando a leitura da palavra de Deus de lado. Cansado. E isso é outra coisa que nós vamos lutar com as pessoas nesse momento, de viver essa pandemia. Não é nem estar em reunião desse jeito que nós estamos aqui, porque a gente ainda consegue ter uma boa comunhão. Mas é viver nesse momento em que a gente espera as coisas acontecer e não acontece. A gente está muito acostumado em bater num botãozinho, né? Teclar em algo e as coisas acontecer, dar um enter e pronto, acabou. Vou compartilhar uma tela, eu clico ali, pronto, acabou, está aí, compartilhada a tela. E eu, quando eu retornei das minhas férias, eu fui lutando comigo mesmo. Gustavo, não é assim que você tem que viver. Mas olha como é que eu estou, né? O negócio vai, não vai, vem, não vem. Cansa. Cansa a nossa vida. E precisamos lutar também contra isso. Porque um dos pontos que nós vamos tratar aqui é a respeito da dependência. Dependência de Deus. E Deus também usa pessoas na nossa vida. Depender também de outras pessoas. Eu não vou procurar aqui no texto, mas tem uma parte que ele diz que se a gente não depende de outras pessoas, isso não é vida cristã, você não depender de outros. Se você acha que você é autossuficiente, não é vida cristã. Faz parte da vida cristã também depender de outras pessoas. E eu precisei, nesse período de retorno todo, conversar com Deus, e a cada semana eu tenho feito isso. Semana passada, só para vocês entenderem, depois de
dias em reuniões. Teve um dia que foi reunião o dia inteiro, né, com pessoas. E além desse período todo de preparo, também existe um desgaste espiritual na nossa vida, né? Eu me lembro que na quinta-feira, né, depois de tudo, eu acordei e minha esposa falou assim: você não está bem, né? Eu falei assim, eu relutei em falar, não, tá tudo bem, né? Mas ela falou, não, você não está bem. Eu falei assim, não estou. Estava cansado. Eu falava, até quase pensando que eu estava com Covid, né? E eu me lembro que nesse dia eu fui dormir às 7 horas da noite. Eu tive uma boa noite de sono, né? Eu li as escrituras, depois eu fui dormir, né? E descansei, e Deus me deu descanso. E faz parte, né, da nossa vida. E vai fazer parte nesse momento que nós estamos vivendo. Em nós, como pastores, né, como responsáveis na vida de outras pessoas e também conosco mesmo, né? Às vezes vamos ter dias que você vai, ou semanas de reuniões aqui, ali, que vai mexer muito com você, né? Na tua vida espiritual, na tua busca com Deus, né? Então, por isso que eu vou reforçar aqui a respeito dos 8 encontros, porque é muito mais fácil a gente, no nosso pequeno grupo, a gente desafiar as pessoas nesses 8 encontros, significa para alguns PGs 2 meses, né? PG que tem encontro toda semana. E para outros PGs que são quinzenais, 4 meses. Então, para alguns PGs são 2 meses de compromisso com Deus, de buscar a Deus, né, de uma maneira profunda, e outros são 4 meses com esse compromisso diante de Deus, de buscá-lo, né, se enraizando diante dele, né? E com isso nós vamos ter pessoas lá, né, no final desses compromissos, falando assim, não, como eu preciso disso. Pessoas dizendo isso. Como eu preciso de buscar a Deus, né? É um grande desafio, né? Para aqueles que são semanais, são 2 meses, né, de desafio, desafiar o seu PG, né? E outros são 4 meses, né, de você cuidar dessas ovelhas e falar assim, olha, gente, agora vamos deixar de leitinho, né? Vamos para o alimento sólido, vamos ser desafiados a viver de uma maneira reta e íntegra diante de Deus, né? Vamos buscar obedecer a Deus. Lembra daquela música? Obedecer. Em diversos momentos Deus vai falando a respeito disso nas Escrituras, que é muito mais importante você obedecer do que você trazer sacrifício diante dele. Pastor, ouvir a voz dele e obedecê-lo. Diga, Edson. Eu sempre vejo que o que a gente vive de sofrimento, boa parte do sofrimento que a gente acaba imputando a nós mesmos e às vezes de tabela familiares, né, amigos, quem nos rodeia, é o fruto da desobediência mesmo, da rebelião que tem em nós mesmos, a rebelião de não querer ler a Bíblia. Eu sofro disso, não é de hoje. Às vezes a gente tem o Espírito Santo, move a gente para ir em socorro a outras pessoas, levar uma palavra de apoio, e falta conteúdo da palavra, então fica só a boa vontade, né? No mundo que a gente está vivendo, as pessoas já ficam muito felizes e gratas, entendeu? Então, mas a gente precisa levar o Evangelho, as boas novas, o Cristo vivo, o Deus vivo que a gente serve. E então, assim, então muito que a gente sofre é mesmo da desobediência, né? Porque é uma opção equivocada que a gente faz todo dia, em vez de procurar no manancial, nesse manancial, força para seguir adiante, a gente quer viver com a força do nosso braço, nosso conhecimento, nosso entendimento, e aí a gente não fica muito bem na foto, né? Não ficamos bem conosco mesmo, às vezes não vai dormir muito bem. E eu sempre lembro da graça de Cristo, né? Da graça salvadora, que ele
nos ama do jeito que a gente é, mas não quer que a gente permaneça como estamos, que Ele quer que a gente santifique a cada dia e que a gente seja instrumento na mão de Deus mesmo, mas um instrumento mal trabalhado, mal afiado, fica complicado, né? Então a gente tem que procurar isso. Eu acho que o livro vem em boa hora. Vamos ver como vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Tem um paradoxo que vocês vão se deparar no livro, que é a morte e a vida. Na vida do cristão sempre tem que existir morte, a morte do nosso eu, né, e a vida em Cristo. Eu escrevi uma frase, deixa eu ver se eu acho aqui, a respeito disso. Coloquei assim, é engraçado, quando o pastor, a gente fica imaginando sempre pregando, né? Então eu escrevi a frase aqui como se eu estivesse pregando, né, a respeito disso, né? Então eu coloquei assim: vocês lutam em viver enquanto estão morrendo, enquanto deveriam lutar para morrer, que aí estariam vivendo. Vou repetir: vocês lutam em viver enquanto estão morrendo, enquanto deveriam lutar para morrer, que aí estariam vivendo. Eu luto para morrer porque é aí que eu tenho vida. E essa frase eu escrevi na parte quando ele fala sobre morte, que é o último ponto. É algo que nós vamos tratar, é algo bem profundo. Tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito do que nós conversamos? A respeito de como adquirir o material, algo assim? Pode falar. É como adquirir o material. É que nem o Edson falou, realmente veio num bom momento. Acho que o que Deus vem falando para a sua igreja de Cristo, realmente dessa maturidade, né, que a gente precisa ter. Mas o senhor já até respondeu, né? E a resposta é oração por esse desafio que vem, né? Eu estou curiosa para estudar esse livro, eu já estava orando sobre isso, sobre essa questão de maturidade, de compromisso. E eu já, como o senhor conhece a nossa história, né? A gente já veio de discipulado, de microgrupo, onde era um grupo pequeno de pessoas que se comprometiam não só, obviamente, em estar no dia e horário marcado, mas de estudar o que foi proposto, né? E aí, no dia do encontro, simplesmente o estudo fluía, sem você precisar... O Espírito Santo ficava totalmente livre ali, e o estudo fluía de uma maneira grandiosa. E é um formato diferente, o pequeno grupo. A gente tem entendido isso aos poucos, é um grupo grande. Para você ter relacionamento demora um pouco mais, porque são espaçados, né, os encontros. E aí a gente já fez essa experiência de estudar livros como aquele Caráter de Cristo, aquele azulzinho, né, pequeno. Acho que é mais ou menos do mesmo tamanho, pelo que eu estou entendendo, esse daí, né? Que são capítulos e tem algumas perguntas. E aí, às vezes, as pessoas faltam e eu encontro aqui Zenal, então fica um mês sem falar sobre aquilo, e mesmo tendo 15 dias para ler um capítulo pequenininho, a pessoa vem para o encontro e fala que não leu. Aí eu então leu, mas não conseguiu responder as perguntas porque não entendeu o que estava perguntando, né? E aí acaba que você tem um encontro e não flui da maneira que a gente teve a expectativa, né? Mas a resposta o senhor já deu, é a oração. Eu acho que é um desafio que a gente precisa trazer para o grupo, né? E eu não sei se, de repente, o senhor ou a Joyce, alguém já trabalhou diretamente com esse livro e tem alguma dica, assim, tipo, muito prática. Lógico que o senhor já deu várias ali, mas, assim, olha, dá que nem essa dos 3 pontos, né? Foca nos 3 pontos. Então, dependendo do capítulo, sei lá, se tiver muitas perguntas, a gente colocar, responde pelo menos essa e essa, que a gente já sabe que são mais estratégicas, né? Então, acho que talvez assim, mas a gente vai ler direitinho, se preparar para ver como que conduzir da melhor forma. Em maio eu começo a estudar este livreto no meu pequeno grupo, no meu pequeno grupo de acolhimento, né? Então eu vou acabar preenchendo tudo, eu gosto de usar, né, aquele mind map, né? Então vai estar tudo já preenchido
Eu vou preenchendo e posso ir compartilhando com vocês à medida que as coisas forem acontecendo também, para poder ajudar vocês. Já dá umas orientações, umas dicas. Das respostas. O Rafa Agora, quer as respostas, ele falou. Uma coisa que eu sempre coloco aqui, né? Vocês são os pastores dos seus pequenos grupos, né? Então, se vocês... Eu sei que muitos pequenos grupos aqui, eles têm até outros encontros, marcam outros dias para orar, né, pelo seu PG. Você tem que... E nesses 2 meses ou 4 meses que você tiver de pequeno grupo ou estudando esse livro, estejam orando e orem todos os dias. Tenham esse compromisso. Não entrem no estudo apenas porque o livro é legal. Mas entre compromissados com Deus, né, em ministrar a palavra dele, em utilizar o que o John Stott traz de uma maneira muito simples, né, como é que deve ser a nossa vida diante de Deus. Se vocês tiverem esse compromisso e entrarem dessa forma, eu tenho certeza, né, que colherão muitos frutos. Não pelas forças de vocês, mas por aquilo que Deus vai dar para vocês. Amém. Compromisso ali na vida com Deus. Por isso que no primeiro encontro, o primeiro encontro não significa que logo depois vai ter o segundo e o terceiro. O primeiro encontro é o prefácio. Então, o prefácio, né, se preparem, né, para trazer o prefácio e desafiarem as pessoas, para que elas assumam esse compromisso, né, de enraizarem a vida delas com Cristo, né, na palavra de Deus. É dali que vocês vão buscar e ter a qualidade toda para os outros encontros. Dependendo de como for ali, né, que as pessoas falam assim, não, eu vou. Beleza, aí você pode cobrar ela, né? Ó, você assumiu o compromisso, vamos lá. Vamos ler. Né? Como é que está aí a leitura? Vamos ver. Né? Ok. E aí a outra dúvida... Diga. A outra dúvida seria realmente como adquirir. Se a gente vai fazer um jeito de comprar todo mundo junto, para ter uns descontos aí, como que vai funcionar? Eu mandei para vocês uma foto onde tem o valor e os sites de lugares onde vende o livro. Né? Então, eu posso mandar novamente este site, essa foto para vocês. Eu sei que tem na Amazon. Oi, pode falar. Na Amazon eu comprei R$27. São 111 páginas. Eu acho que tem algum outro site que estava um pouquinho até mais barato. Como eu sou assinante deles, ele saiu por R$22,70. Sim. Para quem é assinante, aí até compensa, né? Ok. Mas tem um site, acho que, se eu não me engano, estava R$19. Eu não sei quanto que está hoje. É o da Família Cristã, pastor. Não sei se é esse que o senhor viu. Mas isso, é esse mesmo. Eu olhei em vários. A diferença é que tem um fretezinho, né? Então tem que ver o que compensa. Vale a pena. Para mim não tinha frete, então valeu. Agora, o Prime não cobra, né? Eu posso passar para vocês o contato da nossa livraria, né? E eles também dão desconto para esses livros que são livros do ano, né? E conversar com eles, pessoal, eu vou adquirir 10 ou 15 exemplares para o meu pequeno grupo, né? E aí acertar com eles. Agora, quando vocês marcarem para entregar os livros, né, procurem seguir todos os protocolos, tá ok? Beleza? Faz parte também de um bom discípulo, né? Seguir tudo isso, né? Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? André? Pastor, só um comentário. Desculpa, André, pode ir, depois eu falo. No nosso PG tem alguns casais. É bom ter um livro por casal, cada um tem seu livro, por causa de resposta? Olha, eu sei que tem casais que os dois gostam de anotar. Né? Simone então, não deixa usar as coisas dela, então teria que ter o meu. Cada um tem que ter o seu.
Tá bom? Agora pode ter casais que falam assim, não, beleza, vamos fazer junto e ok. Aí fica à vontade para o casal tomar decisão. Tá bom? Tem casal também que quando um faz, o outro fala, beleza, o outro já fez, ela responde, ou ele responde. Esses aí também a gente vai falar para comprar 2, então. Isso é bom, viu? Porque tem marido que vai se encostar na esposa. Né? Então, é bem lembrado. Então, já puxa a orelha no prefácio. Quando vocês falaram do prefácio ali, puxa a orelha de todo mundo, né? Dos maridos, para não se encostar nas esposas. Eles precisam escrever. Uma coisa que eu faço no meu discipulado, né, é que eu falo assim, ó, vocês têm que ter um caderno e eu vou pedir de vez em quando para vocês me mostrarem o caderno anotado. Né? Então, você pode brincar com eles. Né? Não é a mesma cobrança do que num discipulado, mas se você levar essas coisas dessa maneira leve, sem peso, não, agora, gente, nós vamos fazer isso, quem não fizer vai queimar, né, lá no inferno. Não, pega leve, vai lá, brinca, né, com as pessoas, conquista elas. Né, conquista elas. Tenha elas com vocês. Né, e te leve de uma maneira bem tranquila. Agora, deixa a palavra ser pesada. Deixa a palavra puxar a orelha. Né? Porque ela puxa a orelha não é só deles, é da gente também. Né? A gente confessar, olha, eu errei, eu tenho vergonha de dizer, né? Mas aconteceu isso comigo. Né? Isso faz parte do discipulado. A gente se confessar, né, uns aos outros. Aliás, isso é uma das coisas que deveriam acontecer nos pequenos grupos, né? Confessarmos os nossos pecados, ter essa liberdade de a gente confessar as nossas fraquezas. A gente já tratou disso num treinamento. Não? Bom, mas às vezes a gente cria um clima tão superficial, né, que as pessoas, quando falam alguma coisa sobre isso, né, às vezes a gente nem trata de uma maneira tão profunda. Né? Não pega, vem cá, vamos orar. PG, vamos orar para essa pessoa. Não, tem pequenos grupos aí que eu sei que tem encontros que é só para oração. Lê as escrituras, mas é um pequeno encontro para orar, para cada um poder conversar, expor as suas dificuldades, falar um pouco de si, né? Não fazer que nem eu, que nem que fica falando muito, né? Daqui a pouco vocês vão começar a ficar irritados. Mas... Pastor, eu só queria fazer um comentário. Diga. Em relação a assim, de uma forma prática, que eu imagino, né? A gente tem um livro como base, que é o livro do John Stott. Acho que a gente tem que estar ligando as escrituras pelo aquilo que o senhor colocou. Por exemplo, em conformismo, você tem o livro de Romanos, até aquele versículo, Romanos 12:2. E a questão da reflexão, eu acho que a gente poderia dividir mais ou menos, né, se fosse fazer cada capítulo de forma prática dentro daqueles 3 itens, porque eu acho importante sempre ter a base as escrituras, porque às vezes você segue o livro, não sei, na minha opinião, né, para que as pessoas John Stott, ele embasa tudo em versículos bíblicos. Ótimo. Então, você sempre vai ter versículos bíblicos ali em todos os pontos que ele coloca. Né? Mas estejam bem sensíveis ao Espírito Santo. Porque eu coloquei aqui um exemplo de 3 pontos, né? Mas pode ser que o Espírito Santo fale para você, trate só desse assunto hoje. E tratar só sobre aquele assunto. Né? No próximo encontro é outro ponto. Né? Outro capítulo. Né? Não preciso retornar e falar assim, agora eu vou tratar de tudo. Não adianta a gente querer fazer isso. Porque nem a gente assimila tudo numa leitura só. Eu não sei se vocês têm essa mesma experiência que eu, mas ao ler as escrituras, né, anualmente, né, tem horas que eu falo assim, nossa, mas onde que estava esse versículo? Por que ele não me chamou a atenção naquele momento que eu li há tantos anos atrás? É porque o Espírito Santo falou assim, olha, está aqui, isso que você precisa para hoje. É isso que eu quero falar com você hoje. Não é uma coisinha só,
mas é uma coisa tão profunda que vai atingir milhões de outras coisas que eu faço no meu dia a dia. Ok? Então estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Estejam bem preparados, né, quando forem para o encontro, naquele ponto, naquele capítulo. Por isso, ler, né, ler todas as referências bíblicas, né, e aí, então, levar para eles aquilo que Deus quer na vida deles para aquele dia. Né? Acho que é isso. É a primeira vez que eu... Fica quieta, Zoe. Vem cá. Minha cachorra está me chamando aqui. Né? Acho que ela já sabe que já está no final, aí ela vem me chamar. Né? Mas é a primeira vez que eu faço isso. Ao longo dos 4 anos que eu já estou aqui na igreja, primeira vez quando a gente escolhe um livro do ano e a gente tem esse encontro para poder conversar. Isso não significa, né, que não tenhamos, que você não possa conversar comigo a respeito de cada ponto, se você quiser. As portas estão abertas. Né? Porque também é a primeira vez que eu estudo, né, o livro do ano completo. Né? E que eu vou ministrar também o livro completo, porque eu também não era líder de PG. Né? Eu visitava os pequenos grupos. Agora eu tenho o meu pequeno grupo de quarta-feira, que é o grupo de acolhimento. Né? Então eu também vou estudar, que nem vocês no livro. Né? Fiz a minha leitura já, agora é estudar capítulo por capítulo e me aprofundar no assunto que vai ser tratado. Então a gente pode conversar. E eu vou começar em maio. Se você falar assim, eu vou começar depois, porque aí o pastor pode me ajudar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Né? Eu vou falar, olha, vamos lá estudar, tá? Ok? Mas é isto. Tá bom? Olha, aqui na nossa igreja a gente pode chamar, uma vez eu brinquei no meu PG, que seria o mês dos Andrés falando. Viu? A gente tem um monte de André aqui. Né? Tem o Antônio Carlos André, que ele está ali com o André Ferreira, né? O André Silveira. Eu também me usei como André no meu pequeno grupo, né? Porque eu sou Gustavo André. Então, vocês podem também chamar os Andrés, tá? Os Andrés estão disponíveis para falar nos PGs. Um rodízio. Bom, isso, dá para fazer um bom rodízio com Andrés no PG. Tem até Andrés no plural? Eu ia falar agora, tem Andrés no plural. De tanto André que tem até no plural aí. É? Ó, André. E Andrés. E Andrés também, o Andrés, né? No plural. Olha lá, ok? Mas brincadeiras à parte, né? Então, vamos fazer uma oração, né? E eu estou aqui à disposição, né, nesse período todo, até o preparo para a gente poder conduzir os nossos pequenos grupos aí nesse ensino. A minha sugestão é que vocês comecem em maio o estudo. Então, tenho esse mês de abril, né, para desafiar o seu pequeno grupo a se comprometer, né, durante o estudo, a buscar a Deus todos os dias. Né? Ok? Eu senti aqui, talvez, da gente marcar um encontro no finalzinho de abril, para a gente ter um momento só de oração pelos nossos pequenos grupos. Eu sei que não são apenas esses PGs que vão estudar o livro, tem outros PGs também que vão estudar, só que os líderes não puderam vir, já compraram até o material. Então a gente podia ter esse tempo de oração, porque nós vamos ser desafiados, né? Nesse período que nós vamos ter com eles, buscar, né, com que as pessoas que nós temos responsabilidade, que elas se enraizem em Cristo, vão ter muitos desafios no nosso dia a dia, né, ter batalhas aí. Precisamos estar atentos a isso. Tá bom? Vamos orar? Eu vou pedir para um dos Andrés orar, o André Ferreira, ele orar.
orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Deus, por esse tempo especial que o Senhor nos dá. Deus, de projetar, de sonhar, de pensar em como, Pai, o Senhor quer nos usar. Abençoa, Deus, cada janela aqui, cada casa, cada família, cada líder, co-líder. Deus, que a gente sinta, Deus, esse privilégio de poder, ó Deus, ser usado, privilégio, Pai, de poder cuidar de pessoas, e ao mesmo tempo, ó Deus, sabemos que nós somos o que, em primeiro lugar, os mais cuidados. Que o Senhor nos abraça, o Senhor fala conosco de antemão nos estudos, o Senhor vem transformando as nossas vidas. E é isso que queremos, Deus, que comece em nós e através de cada um aqui. Abençoa a nossa igreja, nossos pastores, nossos líderes. Obrigado, Deus, por esse momento que eles têm sido usados de forma tão especial e que a gente tem conseguido sentir, Deus, mesmo online, um pouco da nossa igreja, do seu amor que ultrapassa qualquer dificuldade. Nos fortalece, perdoa nossas falhas, perdoa nossa humanidade, nosso medo, nossas fraquezas. Entregamos, ó Pai, isso tudo no teu altar. Que o Senhor revele a sua força em nós, nesse tempo de estudo juntos. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, André. Number one. Ok, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Fala, meu irmão. Tio Grandão. Você tá bem, André? E minhas pequenas? Estão nanando. Manda beijo. Manda beijo para elas. Saudades. Manda. Tchau, gente. Muito obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Boa noite. Deus Obrigada. Tchau, gente. Obrigado a todos aí. Abraço, Tchau. pastor. Fiquem com Deus aí. Saúde e paz aí. Deus abençoe. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, gente. Deus abençoe. Boa semana. Tchau, tchau. Até logo. E o Ale, Carol, será que eles conseguiram? Estão aqui, ó. Estão aqui.